Tendo, então, a partir disso, né, eu quero, então, reapresentar para vocês, né, eu e o Mário, né, o coordenando o núcleo de espiritualidade do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, e o Mário, co-coordenador do núcleo de espiritualidade do Rio Grande do Sul, dando aí esse gás, essa força, esse lugar onde a gente consegue movimentar mais, né, nós nos unindo, cada um tem uma forma de alimentar o núcleo e a gente tem tentado dar o máximo dentro de um tempo que é mais restrito de todo mundo, né? Não só nosso, tá? Então o livro, né, é esse aqui. Ó, eu estou mostrando só para me exibir que eu tenho em papel. Eu estou mostrando para vocês, assim, ele é fininho, tá? Para terem uma ideia aí do PDF, né? Mas eu tenho faz tempo, tá, gente? Nossa, 2016. 10 anos. Bom, e ele realmente ele é mais difícil de conseguir. A gente tenta não ficar colocando PDF pela questão dos direitos, que a gente costuma sempre prezar, mas nesse caso de um livro esgotado, de difícil acesso, a gente está fazendo isso, tá? E aí, né, Mari, em seguida eu já passo para ti também. A nossa ideia era pegar um livro profundo, mas que não fosse muito extenso, né? Para a gente trazer aí numa linguagem que a gente pudesse conversar. Então, a partir disso, Mário, eu não só te passo a palavra, como já te pergunto, né? Como é qual é a ideia, assim, se a gente vai pedindo para alguém ler, né? Por isso que eu disse quem sabe faz ao vivo, né, gente? Como é que a gente vai fazendo, onde é que a gente vai parando, então isso a gente vai construindo também. Ótimo, então, né? Eu acho que a gente pode ir lendo, né? Uhum. E aí a gente vai comentando e quem tiver se sentindo à vontade de participar, vai colocando as mãozinhas e o outro de nós vai ali gerenciando, né? As perguntas também no chat. É importante que a gente consiga, né, gente, dialogar. Então a gente não tem muita pressa, né? Que nem a Guadalupe disse de ler. Vamos lendo e vamos sentindo, tá? Fiquem bem à vontade para participar. Admitindo, entrou bastante gente agora. Uhum, que bom. Olá, sejam todos bem-vindos. Tu quer que eu leia, Guadalupe? Eu posso começar e depois te passo, que eu acho que né, essa hora Tá, minha voz já tá. E aí, outra coisa que eu te pergunto aqui junto, eu acho que o prefácio do editor é interessante de ler, né? muito, muito. E então, eu vou, gente, pular essa introdução à coleção Amor e Psique, que ela tem em todos os livros dessa coleção, tá? Mas eu sugiro que todos leiam e releiam, porque é uma introdução linda. Cada livro que eu tenho desses, eu leio e releio, né? Porque é muito bonita, tá? Só para a gente focar mesmo no livro e conseguir conversar um pouco hoje, que eu vou me apropriar, assim, dessa decisão de começar no livro, tá? O prefácio não tem no PDF e o introdução à coleção tem? Tem? Tá, A introdução tem, o prefácio é que só tem a primeira página. tá. Então eu vou ler, vamos fazer assim, gente. Eu vou ler todo o prefácio e a gente para, tá? O prefácio a gente vai fazer assim, que é uma página e meia. E já vão se acostumando que a gente vai pedir para depois vocês lerem também, tá? O mundo está cheio de pessoas inconscientes, aquelas que não sabem porque fazem aquilo que fazem. Edward Edinger fez mais do que qualquer outra pessoa para corrigir essa situação. Do meu ponto de vista, ele foi tão fiel a Jung
quanto se pode ser. Assim como Van Frans, ele foi um junguiano clássico, absolutamente influenciado pela mensagem de Jung, amplificou-a usando seus próprios talentos. Para aqueles que consideram Jung uma leitura difícil, Edinger tem sido o intérprete preeminente por mais de 30 anos. Em palestras, livros, fitas e vídeos, ele apresentou com muita habilidade a essência destilada da obra de Jung, iluminando a sua relevância tanto para a psicologia coletiva quanto para a pessoal. Desse modo, por exemplo, suas Mysterium Lectures e Ion Lectures não são apenas pesquisas acadêmicas brilhantes sobre as obras mais importantes de Jung, mas também um guia prático para o que está acontecendo no laboratório do inconsciente. Desde que a Inner City publicou seu livro A Criação da Consciência, a gente vai ter muita coisa para falar, né? Mas vamos. A Criação da Consciência, em 1984, Ed e eu mantivemos muito mais do que uma boa relação profissional de editor-autor. Visitei-o em sua casa em Los Angeles algumas vezes e enviei-lhe cópias de cada novo titular da Inner City que era publicado. Ele sempre respondia rapidamente com uma carta escrita à mão, contendo sua opinião sobre o texto. A cada 1 ou 2 anos, ele nos oferecia um novo manuscrito. Aceitamos todos, pois eram sempre textos de ótima qualidade, claros, concisos, sem lenga-lenga e sem tolices. Não importa que eles nunca tenham chegado à lista dos mais vendidos do New York Times, pois eles se encaixam perfeitamente em nossa diretriz declarada de promover a compreensão e a aplicação prática da obra de Jung. Temos o maior orgulho de ter sob nossa tutela 15 livros de Edinger. Pessoalmente, eu amava esse homem. Sinto-me privilegiado e afortunado por estar encarregado de manter seu espírito e sua obra vivos, para o benefício de todos aqueles que lutam para se tornarem conscientes psicologicamente. Por esse volume de ensaios, agradecemos a sua companheira de longa data, acho que Diane de Cordic, devido ao seu encorajamento e à sua cooperação. Acreditamos que os leitores que apreciaram os outros livros de Edinger irão adorar os textos aqui presentes. Daryl Sharp. Então, essa aí é o nosso prefácio do editor, né? Aqui já vem uma questão, né, que esse livro, A Criação da Consciência, que é citado aqui, de 1984, e até vou ver de quando é que é esse nosso, né? É outro livro interessantíssimo, né? Que, na medida do possível, é também bem apropriado que vocês entrem em contato, ao menos deem aí uma folhada, leiam, né, o que está disponível na web, porque também traz muita coisa interessante, né? Eu estou tentando ver aqui o Edinger de 2002 é o original, né? E o nosso aqui de 2004, né? Então, para a gente colocar no tempo aí esse livro. Não quero só eu falar, né? Então, também quero deixar um pouco assim para vocês. Não sei quem conhece o livro, acho que aqui dessa introdução aqui, né, dessa parte, o que eu traria é algo que vai muito ao encontro do que a gente quer aqui, né? Livros claros, concisos, sem lenga-lenga e sem tolices, né? Então, acho que o Edinger traz isso com uma profundidade ímpar
e ele sabe, eu nem sei se a palavra certa é resumir, né? Mas trazer realmente essa condensação de ideias do Jung de uma forma muito mais palatável para o nosso cérebro, não só quando ele está começando, como quando a gente já conseguiu ler algo mais denso ali do Jung e rever os conceitos a partir da visão do Edinger e vai também, ao mesmo tempo que clareando, ampliando. Sim, Marluce. Não, tu tirou as minhas palavras, porque o Edinger, eu acho lindo ele dizer, né, que ele foi tão fiel ao Jung quanto se pode ser, e na realidade a gente que lê Jung e tem uma dificuldade, às vezes, de compreender a profundidade dele, né? O Edinger é uma espécie de um tradutor, né? Mas ele tem uma narrativa tão interessante que, para mim, ele não é que ele simplifique as coisas, mas ele, de alguma maneira, ele pega o Jung, né, e meio que organiza para a gente, mas isso de uma maneira muito fiel mesmo, sem ser duro, né? Porque a gente tem uma tendência de querer organizar demasiadamente as coisas, e o pensamento junguiano não é assim, né? Então, o Edinger, eu acho que é um dos autores prediletos, assim, nesse sentido de nos ajudar a compreender Jung, mas ele não tenta de nenhuma maneira simplificar o Jung, né? Eu acho isso interessante. É, verdade. Acho que a Maria Clara, olá, já nos Olá, vimos hoje. Tudo bem? olá, é a Seja segunda vez que bem-vinda. estamos nos vendo. É que eu assisti um vídeo do Edinger há pouco tempo, tá em preto e branco, tá em inglês, mas se apertar o CC, você consegue ter os subtítulos em português. E era sobre resposta a Jó, né? Quando a gente tinha que fazer o trabalho de resposta a Jó, eu acabei achando esse do Edinger. E ele achei muito bonito porque ele coloca assim: eu sou o mediador de Jung, né? Porque pela dificuldade que muitas vezes a leitura de Jung nos traz, ele se coloca como mediador, né? E coloca também que Jung era um gênio. Assim, para mim ele é um gênio e tal. Eu assim, gostei muito da entrevista, não assisti inteira, que era longa, assisti mais a parte de Jó, mas achei muito, muito interessante. E eu vou continuar assistindo, fiquei curiosa para saber o resto. Mas assim, e de uma doçura assim imensa, achei muita doçura do jeito de falar, muito calmo. E gostei muito, né? Só quis trazer essa. Sim. eh, E interessante, né? Ele, na humildade dele, se colocar como mediador, que já não deixa de ser, mas a gente vê que o Edinger também tem uma característica própria, né? Uma forma dele, assim, uma equação pessoal, como a gente fala. Então, ele traz Jung, ele pode até fazer, né, esse meio, né, com certeza, de alguma maneira, mas ele tem o seu lugar, né? E realmente, como a Marluce trouxe, né? Ele é um dos meus escritores, tradutores favoritos, né? Antes da Von Franz, que eu gosto muito, mas que a forma de escrever, né? Acho que até pelo tipo psicológico de cada um, ou enfim, é diferente. Então, os dois com profundidade, nossa, é uma propriedade ímpar, mas ele ao mesmo tempo, o Edinger tem isso, ele é uma leitura profunda e agradável. E assim, né, vou dizer para vocês, não sei como é que vai entrando tudo na minha cabeça tão fácil, né? Tão fácil. E quando eu vejo, eu consegui introjetar coisas muito profundas que já tinha sido visto lá em Jung e que eu até entendi quando eu li, mas que não estavam solidificadas. E o Edinger, ele traz aquele contorno, né? Mas com a fala dele junto, a gente vê que tem a experiência dele ali. Então é um leitor que me agrada muito mesmo, né? Não agrada a todos os junguianos, né? Porque ele é muito ligado, à espiritualidade, né? A própria vida pessoal dele, assim, tem essa ligação. Então não é a todos que ele agrada, né? Mas o nosso grupo aqui é uma amostra viciada, né? Então acredito que vocês vão gostar muito. Que mais? Querem trazer alguma outra coisa daqui?
Acho que a gente pode seguir, né? Uhum. E eu acho, assim, Guadalupe, que tem uma questão importante, né? Até fica como uma provocação, né? Para a gente poder seguir. O que que seria ser uma pessoa fiel a Jung? Pensando na nossa perspectiva aqui de entender uma proposta de encontro com o céu, né? O que que seria para vocês essa ideia do Edgar ser um dos mediadores? Eu gostei dessa palavra que a Marluce, acho que foi a Marluce ou a Ana Clara, né? Que A trouxe Maria Clara. a Aham. Maria Clara, né? De ser um mediador. É porque eu acho que traz uma simbologia e um símbolo importante desse encontro com o self. Então, a palavra mediador não deixa de ser o que a gente está tentando buscar nesse encontro. Essa função que media esse encontro com o self. O que que é ser fiel a Jung? Eu acho que aí tem uma questão profunda e importante para a gente entender. Não sei se alguém quiser comentar, falar, trazer. O que que é ser fiel a Jung? Eu vou comentar algo que eu lembrei te ouvindo falar, Mário. É, eu não sei exatamente aonde que ele fala isso, mas já ouvi né, em mais de um contexto que ele dizia não querer junguianos, né? Pessoas que o seguissem ou que de alguma forma vivessem tal como ele viveu, né? Inclusive na teoria dele ele também traz algumas questões ali, algumas reflexões barra talvez críticas eu possa colocar, né? Quando a gente também busca, né, na imitação de Cristo, na imitatio Christi, né, seguir o caminho que uma outra pessoa seguiu, né? Então, nesse caminho de individuação, né, que é tornar-se, né, em poucas palavras, assim, resumindo quem somos, né, em essência, acho que pressupõe justamente essa individualidade, isso que é único em cada um. Então, ele talvez, né, desenhou mais ou menos um mapa, alguns caminhos para a gente fazer esse mergulho e esse aprofundamento, mas cada pessoa vai viver de uma maneira, né? Então, entendo talvez essa fidelidade, entendendo que existe essa singularidade e não uma forma pronta, um caminho certo, ou, né, uma maneira única de se viver, né? Mas não sei, foi o que me remeteu à questão de não termos, né, não ter junguianos. Ótimo, ótimo. Marluce também ia falar. Marluce, fica à vontade. Não, eu também me lembrei disso que a Alessandra trouxe, né? Porque eu acho que teve muitos autores que beberam assim no Jung e, e seus interesses assim foram para uma outra, para um outro viés, o que contribuiu muito, 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 né, para o pensamento junguiano. Mas quando a gente lê ali que ele foi fiel quanto foi possível, para mim eu sinto como se ele dissesse assim, isso fez um sentido tão grande para mim que eu gostaria de explicar isso e que as pessoas tivessem mais acesso a isso, sabe? Porque eu acho que é muito como a gente se sente quando entra em contato com Jung também. Nossa, isso fez sentido para mim, me fez buscar um caminho, me fez, né? Mas não no Jungiano, nesse sentido que a Alessandra está trazendo, que o Jung falou, da gente se tornar um séquito, né? Os seguidores. Mas aquilo realmente encontrou um lugar na nossa alma, né? Possivelmente um lugar experiencial, não um lugar teórico. Eu acho que isso que é a grande sacada do Jung, né? E aí isso fez com que ele pudesse manifestar isso na escrita, porque quando o Jung vai escrever sobre, ele disse assim, existem vários tipos de escrita. Existem escritas que saem a partir da construção egóica do autor, mas existem escritas que não, que vêm a partir de uma outra relação, que ele vai falar dessa relação com a psique objetiva, né? E que produz um outro tipo de escrita. Então, a sensação que a gente tem de ler o Edinger, assim, eu tenho, né, eu falo por mim, é isso, assim, é que de alguma maneira aquilo encontrou um lugar tão, aquilo foi tão coerente com ele, com o jeito dele, que ele achou uma forma ao mesmo tempo clara e profunda de ler o Jung, né? Então, ele não foi um copiador, um seguidor do Jung. A alma dele encontrou ressonância com a própria alma do Jung, né? E aí ele pôde manifestar isso numa escrita clara, limpa, né? Assim, essa é a minha impressão que eu tenho, né?
Muito bem. Eu acho, né, que é tão impactante essa escrita do Edgar que a gente está falando dela e é a mesma que a Sharp está falando. Então, ele conseguiu, eu acho, viver, eu acho que é isso que a Marluce disse, que a Alessandra falou da individuação, e viver tão verdadeiro, tão inteiro nesse processo, que ele conseguiu trazer que as obras dele ressoassem como um convite para a gente poder se transformar através daquilo que faz sentido para nós, né? Eu acho que ele nos convida, e é a fidelidade, a forma que ele se coloca, em viver esse encontro de transformação com a imagem de Deus. Ele tem um livro, né, que é A Transformação à Imagem de Deus, que eu acho que é o livro mais bonito dele, que não foi ainda traduzido, mas eu acho que é o que traz mais o Edgar, né? Como é que ele vê esse processo? Mas, enfim, né, é uma maravilha a gente poder ler, né, ah, uma escrita tão profunda e tão sensível, né? Porque ele consegue ser sensível no que ele está escrevendo, né? Desculpa, Guadalupe, por incomodar. Fica à vontade Mas aí para que continuar. maravilha eu vi antes de voltar para o Edgar, mas trazendo, e também o Edgar, mas pensando nessa questão do que tu colocaste do Jung, o Jung principalmente, mas também o Edgar tem essa questão de que não é uma escrita árida, morta, é uma letra viva, né? E a linguagem, ela acaba de uma maneira ou de outra sendo sempre simbólica, no sentido de que cada um vai se relacionando com aquilo de uma maneira diferente. E eu acho muito importante o que a Alessandra trouxe, que o Jung fala muito isso, ele não queria junguianos, né? E justamente porque a nossa essência é o que ele está tentando nos mostrar, né? Assim, no sentido dessa unicidade, de novo, né? Trago a expressão equação pessoal, que é única mesmo, né? E tanto Jung e a Edinger também traz isso, que as palavras elas vão se relacionando conosco realmente como letras vivas, né? Como uma escrita viva que vai penetrando em cada um de uma forma muito peculiar, né? Trazendo, já que a gente está aqui numa leitura de espiritualidade, a gente entra de alguma maneira nas questões inconsciente, né? E arquetípicas e da psique objetiva, trazendo uma forma mais ampla. Então, isso vai nos tocando a cada um de uma forma, já que a gente vai entrando em contato com as nossas questões também, né? Espirituais e amplificando elas. Então, acho isso muito interessante. Então, agora acho que eu gostaria de pedir para alguém continuar a leitura, a não ser que, claro, alguém tenha mais algo para trazer, né? Então, eu vou continuar, então, tá? Depois entra o próximo. O agradecimento, acho que a gente não precisa, né? Mas só explicando, né? Esse livro foi organizado em 3 conferências do Edgar. A primeira conferência é a Ciência da Alma, tá? A segunda é o Encontro com a Personalidade Superior. E a terceira é a Vida Terapêutica, tá? E aí que foi esse compilado que foi gravado. Então vocês imaginem, né? O pessoal ali escutando, né? Que nem a Maria Clara trouxe, né? Essa voz dele, doce, calma. E aí, através disso, eles foram transcrevendo. Então, imaginem o trabalho que foi feito para chegar essa leitura para nós. Porque imagine, né? A escuta, o ouvido como esse lugar que acolhe. E aí escuta e começa a transcrever. E aí é toda uma tradução para o inglês, para depois chegar para nós o que a gente está lendo aqui. Então é um material muito precioso, né? Então é explicado assim dessa forma, tá? E aí eu acho que a gente segue então para o nosso capítulo 1, que é a primeira conferência, a ciência da alma. Tem ali em cima, né?
um textinho que eu vou ler. Eu acho que eu gosto de ler e parando, tá? Eu acho que é um pouco mais fácil, aí a gente vai vendo como fica melhor. O homem sempre viveu no mito, e acreditamos ser capazes de nascer hoje em dia e viver fora do mito, fora da história. Isso é uma doença, totalmente anormal, pois o homem não nasce todo dia. Ele nasce só uma vez, em um ambiente histórico específico, com qualidades históricas específicas, e dessa forma, ele só é completo quando possui uma relação com essas coisas. Só aí já dá para a gente falar um monte de coisa, né? Se você cresce sem ligação com o passado, é como se você nascesse sem olhos e ouvidos. Peraí, gente, que eu vou ter que admitir que alguém. E sem ouvidos. Isto é uma mutilação do ser humano. Isso aí é o Jung. Isso é o Jung. E olha que maravilha, né? A gente nascer inteiro, né? O inconsciente coletivo, ou, como podemos chamar, psique ou objetivo. Não sei se alguém quer explicar, Guadalupe, alguém, um pouco dessa questão do conceito, porque no livro vai aparecer inconsciente coletivo, mas a gente está falando de psique objetivo, tá? E aí a gente vai depois conversando. Para que o indivíduo seja saudável do ponto de vista psicológico, ele deve manter uma ligação viva com o inconsciente coletivo. Ao longo da história, essa ligação tem sido fornecida pela religião operante ou para mitologia em vigor em dada sociedade. Essa parte eu marquei. Uma religião específica ou uma mitologia viva funcionam como um recipiente para o inconsciente coletivo. A pessoa que crê em um mito vivo tem acesso a dogmas, cerimônias, imagens simbólicas que se encontram entre nós e a realidade bruta do inconsciente coletivo. Essa é a função dos mitos vivos e da religião. E aí, gente, o que vocês acham? Como é que a gente pode ver a religião dando continência, esse recipiente para o inconsciente coletivo? Vamos trazer para nós, né, essa espiritualidade como esse recipiente para o inconsciente coletivo. O que vocês pensam sobre isso? O que a gente pode pensar, né? Sem precisar ter resposta, só para a gente ir exercitando um pouco o convite que o Edgar está nos fazendo. Ou o que entenderam, o que não entenderam, né? A gente sabe que tem pessoas que têm mais familiaridade, né? E com os livros, enfim, com a psicologia junguiana, e outras que têm menos, né? Então, é claro, não é porque a gente, né, começou aqui falando, né, que a gente não queira ouvir perguntas, porque até agora ninguém perguntou nada, né? Então não tem, a gente não se constranjam, né? E a gente está num local para aprender, para trocar, para ensinar e para aprender, né? Então isso é algo, né, que vai movimentar, tá? Fiquem bem à vontade. O Lucas, eu enxergo o Lucas com a mãozinha, né? Olá, boa noite a todos. Boa noite. Uma satisfação estar presente aqui com vocês, ter esse momento gratuito e especial, né? Que eu acho que torna assim o valor muito grande, né? Não tem preço e o valor é muito grande essa troca. E pegando o gancho do Mário aí, hoje eu estava lendo a Vida Simbólica do Jung e ele falou exatamente sobre isso, né?
quando ele fala sobre religiosidade e espiritualidade, quando ele cita, inclusive, o caso do físico famoso, né, que estava perdido lá, que tem, acho que é no Psicologia e Alquimia também, que ele estava perdido nas suas concepções teóricas e numa crise espiritual, e nos sonhos ele encontrou a espiritualidade dele, ele encontrou a religião, né? E o Jung ele fala muito disso, assim, de que naquele tempo, né, 1900 e bolinha, imagina hoje, as religiões, assim, infelizmente, elas têm perdido muita potência para muita gente, né? Não para todos, mas para muita gente. E acaba que essa vivência do inconsciente, eu acho que nesse espaço da análise, dos sonhos, da imaginação ativa, eu vejo que essa linguagem ela tem esse potencial de conectar cada um com o seu próprio mundo interior, né, com o seu self, e de fazer viver esse mito, né, que é o que o Jung fala sobre esse físico, né. Então, eu queria comentar esse ponto porque eu me identifico muito com isso. Gosto de muitas religiões e gosto de estudar, mas eu não consigo me sentir pessoalmente, né, enquadrado num dogma, por exemplo, assim. Porém, a vivência do inconsciente, fazer análise, estar em contato com o inconsciente de forma geral, né, revive, move, cura e, enfim, faz ter ânimo, sabe? Faz eu me sentir enxergado por algo, enfim. Então, acho que compartilhar essa experiência também, eu acho que é muito rica. Todo mundo aqui deve ter um pouco disso, né? Eu acho interessante te ouvindo, acho bem interessante isso que tu trouxeste, a questão de tu não ter um dogma, né? E acho que é importante a gente entender, né? Quando a gente fala em religião, e não só em religiosidade, mas até em religião, né? Pelo conceito ali da palavra, a gente está extrapolando o dogma que cada um tenha o seu ou não tenha o seu, né? E falando, eu gosto muito quando o Otto traz, né? Quando ele traz lá no sagrado e vai trazer não só as questões da sincronicidade, quando ele traz, então, a religião como uma atitude cuidadosa perante a vida, né? Que é uma das vertentes, né, da palavra. E isso vem muito ao encontro da vivência da espiritualidade, porque independente das crenças, das convicções que cada um de nós tem ou pode ter, o Jung está falando dessa ligação com o sagrado e dessa atitude cuidadosa perante a vida, né? Ele traz muito a questão da experiência, como foi citado, né? E ele preza muito isso, a gente se colocar na vida de uma forma ética, né? E a partir de uma ética e de uma moral de self, que em outro momento a gente pode, né, ampliar isso, não, né, do coletivo. E no momento em que a nossa mente racional se permite aceitar que existe algo maior do que nós e o inconsciente coletivo, né, ou psique objetiva de alguma maneira, né, é muito maior, né, do que nós, a gente abre esse campo para que essas questões que a gente não percebe consigam então vir à tona através dos sonhos, da imaginação ativa e assim por diante. Por que que eu estou, né, trazendo isso? Porque ainda é muito frequente que se entenda só o que a letra traz, né, sem simbolizar, sem dar margem a qualquer interpretação que não exatamente o que está escrito, né? E aí a gente perde essa riqueza do inconsciente, né, que é um material rico, pleno de nós mesmos e da vivência da humanidade em geral. E muitos trazem isso como coisa sem importância, né? Então, se por um lado a gente tem que entender que a nossa vida tem que ser muito centrada, né, no sentido de ter as questões ali do dia a dia para dar conta, né, para que a gente não psicotize e ache que tudo é inconsciente,
Por outro lado, é um trabalho muito rico, que a gente estando aberto e tendo um ego estruturado para entrar em contato com isso, traz um ganho de consciência fenomenal, né? E então isso às vezes falta, né? Talvez não falte tanto aqui, mas falta em geral. O Renato queria falar. Olá, Renato, que bom que tu conseguiu, vi que tu estava, né? Tu É, nos comunicou ali que ia te esforçar. Que consegui. bom, bem-vindo. Boa noite, Lupe. Boa noite, Mário. Boa noite a todos. É, essa questão da religião, do dogma, a religiosidade, essas questões todas, eu acho que no caso da vivência dos mitos porque a religião conta um mito também, né? Geralmente ou um mito ancestral, cosmogônico, ou um mito de um salvador, né? Um herói, enfim. É, é a mitopoese da psique que gera essas coisas todas. Então, eu tenho a impressão que quando se fala que vivenciar esse mito, essa religião, é você ritualizar, você entrar nessa ritualização, você entrar nessa vivência coletiva desse mito, né? Você, por exemplo, vai assistir um filme, se você não senta lá no cinema e sente aquele filme, você não vai. Se você for usar os seus dogmas, sua crítica, e o tempo todo você está corrigindo, não, mas isso é inverídico, isso não é histórico, isso não está bem escrito, você não vive. Você tem que viver primeiro aquilo para depois mastigar, ruminar e entender, né? Então eu acho que essa ritualização aí é importante na questão dos mitos e da religião, mais do que você ter uma religião específica, né? Você, a gente teve um exemplo agora, Páscoa, né? Quantas mensagens aí eu vi em grupos espíritas, todo mundo falando o significado da Páscoa, o Cristo, etc. Isso aí é típico do católico, mas o espírita também está ritualizando esse revivecer do Cristo, né? Aquele que veio salvar e tal. Então eu acho que tem essa função muito grande da ritualização coletiva. É uma impressão que eu tenho. Carol, quer falar? Sim, Tudo bom? eu achei muito profunda, assim, já essa primeira parte, assim, né, dessa primeira página que começa, quando ele diz, assim, que nós somos completos quando nos relacionamos com as coisas, né, que de um modo geral nos constituem, né, quando a gente se liga ao que dá forma aos conteúdos universais, assim, né, ao que pertence, né, assim, de fundo comum da humanidade, né, então ele traz a questão que eu achei bem interessante de que nós somos saudáveis do ponto de vista psicológico quando conseguimos manter uma relação viva, né, com a psique objetiva, né, com o inconsciente coletivo. E aí eu fiquei pensando que para a gente ser completos e também saudáveis, em alguma medida a gente precisa, né, desse nosso todo integrado, né? Então, o quanto que essa nossa capacidade de integrar as experiências, né? E de certa forma, assim, desse recipiente. Eu fiquei pensando muito nessa palavra, né? Recipiente. Eu não sei o que que vocês entenderam, assim, disso, mas eu fiquei pensando nesse recipiente tanto como algo interno quanto algo externo, né? Assim como um lugar para a gente poder guardar e experienciar aquilo que a gente encontra, aquilo que nos acontece, aquilo que está aí, né, na vida. Mas também um lugar entre nós e entre o ambiente, né, entre o mundo interno e o nosso mundo externo, né? Então eu fiquei pensando assim desse espaço intermediário criativo, assim, que inclusive vai permitir com que surja, né, os símbolos vivos, né, que não são nem totalmente internos nem externos também, né? Então acho que eu fiquei muito pensando assim como esse lugar de disponibilidade, né, esse recipiente. Não sei o que que ele vai dizer mais adiante, assim, mas
me veio isso assim, achei interessante compartilhar e também perguntar para vocês o que vocês pensaram sobre. A Marluce quer falar ali? Eu achei interessante o Edinger começar, né, trazendo essa questão da psique objetiva, do inconsciente coletivo, que eu acho que esse é uma das grandes contribuições do Jung, né? O Jung parte de um lugar onde a gente vem de uma sociedade que quer extirpar qualquer coisa da religião, né? Então, todo esse viés secularista, não vamos. E Jung diz assim, olha, as religiões formais, elas têm um sentido psicológico profundo, que eu acho que é isso que ele quer dizer aqui, né? Que uma religião específica, a mitologia, funciona como um recipiente para o inconsciente coletivo. E isso Jung foi muito mal compreendido, porque quando ele se relaciona com os conteúdos religiosos, quando ele diz assim, vamos ver o que a missa quer dizer, vamos ver o que Paulo quer dizer com essas coisas, pensando na mitologia cristã. E ele tinha um profundo conhecimento de inúmeras religiões, né? É, ele traz partes, assim, ele usa toda uma parte do Alcorão para explicar vida e renascimento, morte e renascimento. Então, eu acho que essa foi a grande complexidade e profundidade do Jung, quer dizer, as religiões, elas traduzem algo que está dentro do nosso inconsciente, que faz parte de nós. Só que nós olhamos isso de uma maneira literal. E aí nós matamos o sentido. E por isso que ele foi muito incompreendido pelos padres, pelos pastores, porque eles achavam que quando Jung estava falando de religião, Jung estava sendo literal sobre aquilo. E Jung dizia: eu não quero falar de Deus do ponto de vista metafísico, não é isso. Deus é uma realidade psicológica, né? Então, eu acho que a grande contribuição do Jung foi isso, foi dizer: olha, as coisas existem porque elas têm uma referência arquetípica em nós, né? E isso é que não pode ser compreendido. Tanto que até hoje, né, ainda bem que hoje a gente já começa a dizer, tá, gente, ó, religião formal é uma coisa, espiritualidade é outra. Mas Jung já tinha sacado isso há muito tempo, né? Então eu acho que é isso que ele quer dizer, assim, né? As religiões, elas refletem de uma maneira muito viva o que está no nosso inconsciente. Mas a gente não pode literalizar, achando que aquela letra ali, ela é exatamente aquilo, né? Daí a gente se relaciona de uma maneira equivocada com isso. Acho que a Marluce ali já respondeu, né, Carol, a questão do recipiente, respondeu no sentido de que complementou teu comentário que, né, já trazia em si o entendimento, né? Não sei se ficou claro para todo mundo ali. Então, dando continuidade, né? Vamos ao Edgar. Enquanto o sujeito está ligado a um mito religioso, ele não precisa dar atenção à psique. A instituição religiosa cuida disso. E se ele é um bom membro que vive dentro da estrutura dogmática, ele está salvo. Existe aquele ditado: vocês sabem de que não há salvação fora da igreja. Isso é verdade. Não há salvação fora de uma igreja. Uma mitologia viva, a não ser pelo processo de individuação. E este é raro e difícil, né? Então, tu vê que o Edgar, né, pessoal, traz aqui uma coisa muito importante, né? O quanto, eu acho que até ele vem trazendo, assim, esse olhar, né, que nem a Marluce disse, do Jung, que a gente viver uma coisa externa é algo. Se a gente vive algo dentro de nós, com sentido, e a gente relaciona com esse lugar externo, a gente é completo. Então, ele vai trazer na psicologia alquímica e outras formas dele dizer que a gente pode dar o nome que for para esse self. Cristo, Buda, e ele vai trazendo vários nomes, né? Porque o convite da gente viver isso é por inteiro. E ser o homem inteiro
é, de alguma maneira, compreender que esse self é um convite para algo muito maior. E, às vezes, as pessoas buscavam o dogma, a religião, como uma possibilidade de salvar. Mas não há salvação se a gente não renunciar àquilo que a gente acreditava, às nossas ideias. Precisa ter uma mudança de atitude. Sem mudança de atitude, a gente não consegue, de uma maneira, se transformar. Então, para Jung, ser um homem inteiro é a gente estar disponível para esse algo maior, para esse encontro com o self. E a religião e o dogma serviram por muito tempo como uma fuga muito clara de muitas situações que a gente vivia. Então, ele vem trazer esse convite, como todos disseram, né? É uma coisa totalmente nova. Vocês imaginem, há um rompimento da instituição religiosa, da forma de viver o mundo, vem uma ciência, e Jung vem trabalhando, olha, isso está tudo junto. Isso faz parte do processo. Assim, de maneira geral, é mais ou menos verdade que não há salvação fora da igreja. E não importa de qual igreja estamos falando. À medida que se possui um recipiente para o inconsciente coletivo, e o sujeito é um membro sincero de alguma congregação religiosa, ele está salvo, do ponto de vista psicológico. O sujeito tem uma relação com a imagem de Deus projetada. Como disse Jung, as grandes religiões são grandes sistemas psicoterápicos. É isso que elas são. E elas fornecem aos seus membros uma ligação com a imagem de Deus. O si mesmo e o Deus está sendo virtualmente termos sinônimos por meio de rituais e dogmas de determinadas igrejas. Enquanto esse método funcionar, não há o que se falar contra ele. No entanto, não há a possibilidade de uma psicologia profunda enquanto se está contido em uma igreja. Enquanto o inconsciente coletivo estiver preso, por assim dizer, ao simbolismo de uma estrutura dogmática específica e concreta, não existe a possibilidade de experienciá-lo de maneira empírica e individual. A psicologia profunda não se aplica àqueles que estão contidos em uma crença religiosa específica, porque eles não necessitam dela. A psicologia profunda nasceu na Idade Moderna, porque muitos necessitam dela. Realmente precisamos dela. Que maravilha, né? É. E aí, gente, perguntas, comentários? Guadalupe, Oi. esses trechos, né, que foram lidos, ah, não há salvação fora de uma igreja, uma mitologia, a não ser pelo processo de individuação. Isso é raro e difícil. E mais abaixo ele reforça isso. Me lembrou aquela discussão que ele começa das antinomias da psicologia na prática da psicoterapia, onde ele faz uma definição, a grosso modo, do homem, né? Uma classificação como o homem coletivo e o homem individual. O homem coletivo é aquele que se guia por padrões coletivos, é esse da igreja. E o homem individual é aquele que privilegia mais a si mesmo do que ao coletivo. Então ele vai seguir seu caminho, e é esse homem que vai seguir a individuação. Então, quando a pessoa começa a se voltar para si mesma, né, começa a refletir, será que meu lugar é nesse mito geral aqui, é esse mesmo?
ela começa a sair do contexto do coletivo. Então, ele diz que essas pessoas que têm o homem coletivo, ele se beneficia de práticas coletivas. É quem vai seguir um partido político, é quem vai seguir uma religião, um time, né? E quem é o homem individual é que vai conseguir seguir um caminho da psicologia profunda. E eu gravei muito essa classificação e aqui está espelhada nessa página como a relação do Jung com essa forma de funcionar aqui, né? Ele dizia que não adianta você querer individual alguém que é muito apegado a uma religião. Aqui eu acho que a grande, né, tentando trazer assim para algo, tentando simplificar, e aí a gente vai formando aí esse pensamento. A grande questão é essa identificação, né, maciça com a igreja, né, ou com, no caso aí que tu trouxeste, né, o partido político, enfim, porque é claro que tem um lado muito estruturador, né, nessas questões, mas o fato aí que ele traz é que quando a pessoa está contida, né, ali, como se o mundo tivesse ali, projetado todo ali, é que daí ele não está aberto também à psicologia profunda, né? Então, acho que a gente pode ir formando esse pensamento, né? Não sei o que os demais acham, né? Então, porque tem essa questão, né, gente? É importante, né, que se tenha, de alguma maneira, esse estudo e esse respeito, no sentido de entender isso nos compõe, dos mitos, das questões do inconsciente coletivo que acabam organizando, de alguma maneira, a psique individual, né? Mas quando a pessoa se percebe ali como se fora da igreja não houvesse salvação, né? No sentido literal, né? E aí acaba realmente tendo uma visão mais limitada do que é vida, né? Não acho que eu estou conseguindo expressar muito bem a forma, né, como eu consigo traduzir isso aqui, mas acho que a gente tem que ir entendendo também essa situação. Essa questão estava tentando ler, né? Que sim, Denise e o Danilo. Acho que a Denise. Agora eu não sei quem levantou primeiro. Peraí, tá sem volume. Chegou a ver, Mari? Eu acho que foi Não. Maria Clara. Maria Ah, Clara. desculpa. Eu estava com os olhos baixos aqui. Então vamos pela ordem. Então, tá bom. Não, que eu estava no texto aqui, eu fiquei na dúvida, porque ele coloca aqui, não há possibilidade de uma psicologia profunda enquanto se está contida em uma igreja. No parágrafo anterior ele fala, por meio de rituais e dogmas determinada em igreja. Então, a igreja ele coloca sempre como aquela que contém rituais e dogmas. Mas e se a igreja que ele fala, a religião não contém rituais e dogmas? Então, ela consegue dialogar com a psicologia profunda, fazer essa projeção de Deus, a imagem de Deus projetada? Essa é a minha pergunta. Vamos ouvir quem mais tinha para falar, o Danilo, e agora foi a Denise depois o Danilo, isso? Isso. E acho que a gente faz um apanhado, né, Mário, até para a gente aproveitar assim mais. Então vamos lá, acho que Denise primeiro. Oi, boa noite. Eu não tenho conhecimento profundo, como eu já disse das outras vezes, mas assim, lendo esse texto, a impressão que me passou quando ele fala em relação à questão da igreja dessa necessidade, né, do indivíduo que está na igreja, que está ali extremamente ligado aos dogmas e a tudo isso, e que dessa maneira ele não vai conseguir acessar
de uma forma mais intensa o seu inconsciente, que eu imaginei que é isso que ele está tentando dizer, eu imagino que ele esteja falando daquelas pessoas que levam a religião para um fanatismo profundo. Então, existem algumas pessoas, por exemplo, que chegam a romper com a família em função de determinadas religiões. Existe uma série de situações, né, que a religiosidade, a espiritualidade, nesse caso, acaba se tornando algo patológico e não benéfico para o indivíduo. E que esse indivíduo que leva a religiosidade dessa maneira, é muito difícil para a gente conseguir acessar, né, esse psiquismo desse indivíduo, de forma que você consiga ajudá-lo, consiga auxiliá-lo de alguma maneira, porque é como se ele se fechasse totalmente e ficasse com uma crença total, com uma crença encapsulado nessa crença. Isso não importa de qual religião. Você pode ter essas pessoas dentro de um espiritismo, no catolicismo, na religião evangélica, judaísmo, qualquer religião, você pode ter esse tipo de pessoas e elas ficam encapsuladas e você não consegue. Eu imagino que seja isso. Não sei. Uhum. Nós vamos juntar os três perguntas, comentários, e aí, tá bom, Danilo, por favor. Boa, Obrigada, Denise. boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Gostei muito desses últimos parágrafos que o Mário leu aí pra gente e me tocaram num seguinte sentido: o quanto realmente a gente pode falar que o indivíduo realmente está contido dentro daquela determinada igreja ou dentro daquela determinado simbolismo, enfim, o quanto realmente é possível isso e como que a gente olharia para isso, né? De realmente entender, olha, esse indivíduo realmente está aqui dentro, né? O que que seria esse estar contido realmente, né? O quanto a nível inconsciente realmente isso não sei se possível é a palavra, mas talvez sim, né? Quais são as possibilidades e qual é o nível disso? Eu fiquei muito curioso com isso, na realidade, né? Não sei se mais adiante vai ter até sobre isso, mas isso me chamou bastante atenção, assim. Sim. Eu vou trazer alguns conceitos que eu acho interessante, né, compartilhar, mas acho importante a gente continuar nessa discussão, né, e ampliar, esclarecendo essas questões. Mas, enfim, acho que a gente tem que começar, então, a formar, né, esse pensamento, né? A gente tem a religiosidade extrínseca e a religiosidade intrínseca, né? Então a gente tem que começar não, tem que ir entendendo que aquela pessoa que tem uma relação mais literal, né, com essas questões, tentando de novo resumir assim, a gente vai chamar que tem essa religiosidade extrínseca, né? E a religiosidade intrínseca, então, é se voltar para esse mundo interior, simbólico, isso independente ou não de crença, né? E aí eu acho que outras duas questões que também a gente tem que trazer para ampliar a discussão, não como resposta, né? É a questão de que a própria religião, enquanto religião de contenção, né, que tem esse fator organizador, né? E acho que é muito interessante. Estava tentando lembrar em qual dos. Acho que é Escritos Diversos, que tem uma palestra do Jung que fala sobre a direção espiritual, né? Muito interessante. Depois eu posso dar referência. Mas é a gente entender que existe o coping religioso negativo e o coping religioso positivo. Então, disso tudo, o pior, né? E eu estou ampliando, não estou aqui trazendo a resposta em si. O pior vão ser aquelas pessoas que realmente terceirizam a sua vida para um dogma religioso, né? É o coping negativo.
né? E o positivo, isso eu estou trazendo já isso aí da área, né, formal, acadêmica, e a gente tem escalas para isso, aquele que acaba a sua relação com a religião auxiliando, né? E aí eu achei interessante trazer isso para porque é interessante a pergunta que os três fizeram, o comentário e pergunta, mas que porque por último ali o Danilo ficou perguntando, tá, mas como é que a gente sabe, né? Como é que tu vai medir? Então é uma pergunta muito válida, né? E aí tem essa questão que as escalas de coping elas já são bem validadas, né? Quando é que a tua relação com isso é boa e te engrandece, compõe na tua vida, e quando é que ela é ruim e ela te traz uma vivência no sentido de consciência pior. Isso existem escalas, né, para medir coping positivo e negativo. Mas aqui a gente está entrando numa questão maior, né? Então, voltando aqui para o livro, né? E aí, realmente, né? Como é que a gente vai entender como é que cada indivíduo se relaciona, né? Então, Jung traz muito dessas questões e traz muito que algumas pessoas vão precisar dessa contenção e vão conseguir, de alguma maneira, se relacionar melhor com a vida a partir dela, mas não estão ainda prontas para viver uma psicologia mais profunda, né? Mas eu queria ouvir vocês também, né? Mário, Marlúcia, Alessandra e quem mais, né, quiser contribuir. Estou chamando aqui os colaboradores, né, mais fiéis e, né, nossos analistas e analistas de informação também, né? Tem uma pessoa que está com a mão levantada, que é a 15, Regina. Fica à vontade, Regina, por favor. Eh, Deixa eu tirar minha música. Eu fiquei aqui pensando, boa noite a todos, né? Eu fiquei aqui pensando, me veio muito assim a comunidade judaica, né? Que ela teve toda a sua referência de lugar, enfim, tudo assim foi, né? As pessoas se espalharam pelo mundo, né? A comunidade judaica, e como a religião teve essa importância assim de sustentar essa comunidade, né? Eu acho que de todas as dificuldades que uma comunidade específica pode passar, eu acho que eles enfrentaram muito isso, essa dispersão tão grande, né? Então, a religiosidade teve essa força toda, né, de manter aquela comunidade. E depois eu fiquei pensando, né, eu tenho amigos, enfim, que são de origem judaica, mas não frequentam sinagogas, não tem toda essa, né, não tiveram essa, mas tem essa referência. Às vezes é uma comidinha, uma receita que ficou, sabe? Parece que a gente às vezes vai lá para trás para buscar essa referência ainda para nos sustentar, mesmo quando isso já, todo esse arcabouço, vamos dizer, né, da religião já não nos serve mais, porque a gente já andou, já viu outras coisas, já abriu o nosso pensamento para outras coisas, mas a gente ainda vai lá para trás, assim, buscar alguma referência, alguma sustentação nisso tudo, né? Então, acho que é uma caminhada, assim, né? Enfim, me veio tudo isso para a gente falar. Guadalupe, eu quando estava falando, eu me lembrei que o Jung, ele fez uma crítica ao protestantismo, dizendo que foi uma perda muito grande eles terem eliminado alguns ritos da Igreja Católica, como, por exemplo, a confissão, né? Quando aqui o Edmund está dizendo, né, que a religião, de alguma maneira, era um grande sistema psicoterápico, o Jung, eu acho que ele via, assim, né, que para determinadas pessoas participar daquilo, aquilo tinha um sentido profundo de alma, e as pessoas não tinham outras necessidades. E o Hillman, em algum momento, ele também fala, né, dessa relação que muitas pessoas, do pastor religioso, de quem vai estar com um problema na sua vida e vai pedir um conselho para o pastor, então, dessa conexão que existe nessas figuras, né,
E ele eu acho que assim, a impressão que eu tenho, né, quando estava falando é isso, assim, que para algumas pessoas isso vai ter um lugar e um sentido extremamente organizador, e elas não vão ter outras dúvidas ou demandas, porque a igreja ela vai conter aquilo, diferente do dogmatismo, dos ismos que daí o Jung vai criticar, né? Mas para algumas pessoas aquilo não vai ser suficiente. E daí que ele vai falar dessa religião pessoal, né? Disso que vem a partir de uma busca, que é o que o Jung vai falar. Olha, mais de um terço dos meus pacientes, eles não têm uma neurose clinicamente identificada, mas eles têm uma falta de sentido. E aí acho que é essa busca individual, né? Que vai muito ao encontro também do que o Renato trouxe ali na última fala, né? Inclusive, né, a única mãozinha que eu vejo, então eu vou passar a palavra para o Renato e depois vou pedir para o Mário encerrar, mas a gente vai continuar, né? Não estamos com pressa, vamos continuar de onde pararmos. Sim, Renato, por favor. Tá sem o som. Desculpa. Eu achei que o ponto central dessa página 12 é uma frase: o sujeito tem uma relação com a imagem de Deus projetada, que representa o si mesmo ou o Deus, né? E para mim eu senti que isso era o ponto central, tanto que isso para mim é o homem sincero, né? Não precisa ser o fanático. Ele fala de todas as religiões, qualquer igreja. O homem sincero, ou seja, o homem médio que está ali, que se vê, ele procura as qualidades supremas na figura do Deus, introjeta isso para o seu si mesmo. Então ele faz um lá como cá, né? Em cima como embaixo. Mas eu fui entender isso com a sua fala, Guadalupe, que quando você diz o corpo positivo e o corpo negativo, é o sujeito que ele vai, o seu coping, é se ele vai escolher o seu lado de luz ou o seu lado de sombra, que lá na divindade só tem coping positivo. Ninguém vai querer imitar um Deus maléfico, né? Você vai querer imitar, emulação é por um Deus que vai te levar para cima. E quando você está sozinho, você vai na individuação, você vai ter que aceitar sua sombra. Então, eu sou luz, sou sombra, sou bem, sou mal, e é a vida que toca, é assim que a gente vai individuar, né? Eu gostei desse coping, depois vou estudar mais isso. Eu vou, depois, no decorrer da semana, eu vou botar um dos primeiros artigos que saiu sobre essa validação, né, aqui mais local. Se eu não me engano, foi o Marcelo Fleck, a Neuza Sica da Rocha e outros. Aí vocês vão poder entender, não é um artigo, né, em português e não é nada muito extenso, porque todo mundo tem um monte de coisa para ler. Daí eu coloco ali, eu tenho ele, né, como estudo. E aí também, né, Maria Clara, se no encontro que vem, né, a gente pode ampliar um pouco e trazer de retorno a tua pergunta também, para elucidar mais, tá? Não ficou esquecida, né? Só pela questão da hora que a gente vai, né, encerrar. Eu agradeço a participação de todos e passo a palavra para o Mário. Então, muito bem, né, gente? Então, acho que reforço, né, a participação, a contribuição, né? A nossa intenção desse estudo realmente era a gente poder ter esse diálogo aberto, e eu acho que a gente conseguiu trazer muitas questões, né? E a gente agradece e fica muito feliz pela presença de todos, tá? Então, a gente se vê no dia 5 de maio, que vai ser o nosso próximo encontro, então vai ser mensal, uma vez por mês, e a gente vai ficar bem assim, ó, com aquela perguntinha que ele, não é nem perguntinha, essa afirmação que ele traz. A psicologia profunda nasceu na Idade Moderna porque muitos necessitam dela. Realmente precisamos dela. Vamos no nosso próximo encontro junto com a questão da Maria Clara, né? Maria Clara? Uhum. Isto, Né? Se ela quiser deixar ali a perguntinha dela no chat, né, para a gente não esquecer, mas eu acho que de alguma maneira a gente conseguiu responder, né, e todo mundo ajudou
nessa proposta de tentar compreender esse convite para a psicologia profunda. Tá bom, gente? Boa Se noite para todo programem, mundo. então, e boa noite para todos. Boa Obrigada pela noite. presença. Tchau. Até.